Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV com um resumo dos principais acontecimentos, principais notícias do mercado pecuário. Hoje, 15 de dezembro de 2011, quinta-feira, eu vou apresentar para vocês nesse vídeo um resumo, uma breve análise das exportações de carne bovina in natura do mês de novembro de 2011. Esse é o quadro aí das exportações. A gente teve, em novembro desse ano, 381 milhões de dólares de faturamento da carne bovina in natura exportada, 72 mil toneladas e um preço médio por tonelada de 5.249 dólares por tonelada exportada. Interessante a gente acompanhar que a receita e o volume exportado em carne bovina acumulado dos meses de janeiro a novembro de cada um dos anos, a gente tem esse gráfico aí desde 2002 até 2011, o faturamento ele veio aumentando de forma bastante intensa de 2002 até 2008. Em 2009 teve um recuo grande para valores próximos de 2006. E em 2010 e 2011 esse valor vem se superando. Hoje o valor de 2011 ele é o maior valor acumulado nos 11 primeiros meses do ano de toda essa série histórica que a gente acompanha. Inclusive, antes disso, antes de 2002, o Brasil quase não exportava carne bovina. Então a gente pode dizer que o faturamento acumulado de 2011 de carne bovina in natura é o maior de todos os tempos exportado pelo Brasil. Agora, quando a gente olha a questão do volume, quantidade de carne exportada, milhares de toneladas exportadas, o Brasil cresceu muito de 2002 até 2007. Em 2007, no acumulado dos primeiros 11 meses, deu 1.200.000 toneladas exportadas, e de lá para cá esse valor vem se reduzindo com um pequeno acréscimo, aumento em 2010. Em 2011, esse acumulado está em 757 mil toneladas, quase 500 mil toneladas a menos do que o pico de 2007. Mas lembrando que o quê? É muito mais importante a gente ter faturamento do que volume. É muito mais importante ter receita em dólares do que volume. Isso é importante a gente acompanhar. Obviamente o ideal seria que a gente tivesse o volume de 2007 e tivesse o preço médio de 2011, mas não dá para ter tudo. Falando em preço médio, esse é o gráfico também do preço médio acumulado de cada um dos anos de janeiro até novembro. Em 2011, o preço médio acumulado dos 11 primeiros meses é 5.092 dólares, é acima de 5 mil dólares. Pela primeira vez na história, a gente tem um valor muito acima dos outros anos. Olha que interessante. 2010 a média foi 4 mil dólares, 2008 a média foi 3.940 dólares. E quando a gente olha lá no início dos anos 2000, a gente teve médias de 1.800, 2.100, 2.200, 2.500 dólares. Então hoje o preço médio da carne bovina brasileira exportada está mais do que o dobro do preço médio dos primeiros anos em que a gente estava crescendo aí o volume de exportação. É quase o dobro do preço médio de 2007, que foi o ano que a gente exportou o maior volume de carne bovina. Então é muito interessante a gente acompanhar isso, porque mostra que o Brasil está cada vez mais inserido no mercado nacional. O Brasil tem preços cada vez mais similares, cada vez mais alinhados com os principais países exportadores e compradores, como por exemplo os Estados Unidos e Europa. O Brasil hoje tem preço um pouco abaixo dos Estados Unidos e do grupo de países da Europa, mas está muito alinhado com a América Latina e está bastante alinhado com a Austrália. Então é bastante interessante a gente acompanhar isso. Outra coisa que a gente acompanha com bastante cuidado também é a cotação do dólar, que nesse gráfico aqui está em azul, e a cotação do boi gordo, da arroba de boi gordo em dólares. Nesse gráfico a gente tem desde o início desse ano, em janeiro, até o mês de novembro. Interessante que o boi gordo em dólar já teve cotado em abril a 65 dólares e 50, quando o dólar estava cotado a R$ 1,59, já teve cotado a 63 e 53 dólares por arroba em julho desse ano, e depois, com a valorização do dólar, a partir de agosto, aí, que saiu da faixa de 1,60 e foi para 1,75, 1,77, em novembro fechou a quase 1,80, a arroba do boi em dólar ficou cotada a 56, 56 dólares em outubro de novo, e agora fechou novembro na faixa dos 59 dólares. Lembrando que o valor de hoje, 15 de dezembro de 2011,
o boi gordo em dólar está cotado a 54 dólares. Então, o valor pontual hoje, do dia de hoje, de 15 de dezembro de 2012, é um valor bastante abaixo da média de todos os meses do ano, o que é muito bom para a exportação brasileira. Lembrando que o ideal seria que o boi gordo fosse bastante caro em reais para o pecuarista e bastante barato em dólar para facilitar as exportações. Esse é o resumo das exportações de carne bovina in natura brasileiras no mês de novembro de 2011, resumo que a gente apresenta aqui na TV Beef Point no dia 15 de dezembro de 2011. Muito obrigado pela sua participação, acompanhe com a gente, envie suas sugestões, comentários, ideias e também informações do mercado da sua região, pelo nosso site, beefpoint.com.br, pelo Twitter ou pelo Facebook. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.